Existem diversas maneiras de fazer com que um anime se torne uma verdadeira obra-prima. Claro, quem define isso de verdade somos nós, leitores e telespectadores. E a maneira que nós, seres humanos, realizamos essa seleção do quanto algo é tão bom, remete diretamente do quanto aquilo é marcante para nós. E quando levamos isso para o mundo dos animes, existem aspectos presentes que nos direcionam ao quanto aquilo vale ser lido ou assistido. Seja o roteiro, a animação, a trilha sonora, entre outros fatores. E dois exemplos bem superficiais que posso citar aqui é o quanto a luta do Rock Lee e Gaara marcou o Naruto clássico, ou quanto a abertura de Dragon Ball clássico o fez historicamente conhecido. E nesse quesito, eu não deixo de ressaltar a importância do personagem nos animes. Existem personagens que ultrapassam o marco de qualquer outro aspecto que citei acima. Personagens marcados pelo carisma e identidade para com seu público, que além de perdurarem o enredo, foram partes cruciais no envolvimento da história e fizeram com que seus animes fossem chamados de verdadeiras obras. Quando falamos de Hunter x Hunter, vemos uma questão um tanto incomum relacionada a seus personagens. Isso porque falamos de 4 protagonistas na obra, e o Togashi, criador pai de todos, faz questão de mostrar a importância participativa de todos os protagonistas, criando um arco da história para mostrar o desenvolvimento de cada um deles. Os primeiros arcos do anime retratam o desenvolvimento de Gon e Killua, os protagonistas mais jovens. Fomos desde o Exame Hunter até o arco das Formigas Quimera, com uma pequena participação de Leório e Kurapika no arco de York New. E o Leório ainda tem uma participação extra quando acerta seu soco à distância no Jin, bem no meio da eleição presidencial Hunter. Participação essa que foi muito importante, já que fez com que o Leório ficasse conhecido e posteriormente fosse recomendado como candidato à presidência Hunter. Não que ele tenha ganho, mas o Jin se mostrou extremamente empolgado em conhecer sua habilidade, tanto que ele foi selecionado para ser um dos 12 Zodíacos. Já no final do arco das Formigas Quimera, Gon perde a habilidade de poder usar o Nen, graças ao contrato feito em sua batalha contra a Guarda Real do Rei Formiga, que elevou seu poder e fez com que ele derrotasse a Pitou. Por isso, Gon retorna à Ilha Baleia para reencontrar sua tia Mito, e o Killua foge com a sua irmã Aruka para proteger dos que querem capturar a Nanika, a entidade que a domina. E esse desfecho da história de Gon e Killua deu passagem direta para finalmente mostrar o desenvolvimento de Leório e Kurapika no arco posterior. Então, é dado início ao arco que, por enquanto, não saiu em anime. O arco do navio baleia retrata a expedição até o famoso continente negro, lar de mistérios ainda não revelados no mundo Hunter. Liderado pelo Império Kakin, o chamado navio Baleia Negra é uma embarcação transcontinental gigantesca, dividida em 5 níveis hierárquicos, sendo o nível 1 ocupado pela família real de Kakin, e os níveis inferiores lotados de criminosos, civis e caçadores comuns. O destaque desse arco é a guerra brutal entre os príncipes de Kakin, todos disputando o trono do atual rei Nezuko. E essa guerra acontece dentro de um sistema criado pelo próprio rei, onde os filhos devem lutar entre si, até restar apenas um herdeiro vivo. E nesse desfecho, temos o destaque do Kurapika e Leório como protagonistas. Kurapika se infiltra como guarda de um dos príncipes de Kakin, enquanto Leório entra como médico da expedição. Com a história voltada para o ápice do arco, os passos de Leório e Kurapika permitem que a história se desenvolva ainda mais. Um exemplo disso é o quanto a ação do Kurapika ao ensinar o Nen para os demais guardas foi um fator agravante na guerra pelo trono. E assim definimos a importância do personagem. Mas e se todo esse tempo, Hunter x Hunter nos escondesse um protagonista não citado, alguém participativo, mas jamais esperado como um protagonista de fato, com ações de extrema importância, mas de baixa visibilidade, quase como se ele quisesse se manter nas sombras. Fato esse somente perceptível com uma análise minuciosa, sendo possível graças às suas constantes participações no desenvolvimento da história. E claro que estamos falando do Hisoka, o palhaço psicopata, o personagem que nos mostra uma mistura sádica de sua personalidade marcante, conhecido por seu prazer intenso pela batalha e movido apenas pelos seus interesses. Hisoka é imprevisível e manipulador, mas extremamente coerente com sua lógica interna, assim como é descrito todos os transmutadores. Para começar, por que Hisoka seria um protagonista? O que daria a ele este título? Ele seria mais um antagonista, certo? E para responder essa pergunta, primeiro precisamos definir o protagonismo, que é a condição dada a um personagem na qual ele é responsável
responsável pelo movimentar da história, tomando decisões e enfrentando desafios centrais para seu desenvolvimento. E as condições que englobam o personagem no protagonismo são centralidade, onde o personagem é capaz de impactar diretamente na história, com tomadas de decisões e objetivos, impulsionando o roteiro. Jornada pessoal, onde o personagem possui um trama, um objetivo pessoal no qual ele se desenvolve dentro da história. E desenvolvimento, o personagem amadurece, evolui e apresenta novas camadas durante a história. E o antagonismo é definido como tudo que vai contrário a isso. É a condição dada ao personagem que busca uma oposição direta a tudo que um protagonista tem como objetivo. É responsável por criar obstáculos e conflitos que atrasariam a jornada da história. E depois de tudo que vimos do Hisoka, seria muito complicado defini-lo apenas como um antagonista, tendo em vista que suas ações giram em torno de seus próprios interesses pessoais. E hora ou outra, vemos esses interesses sendo coniventes com o objetivo principal da trama, o que estaria totalmente fora do contexto de antagonismo. E ainda temos a participação do Hisoka integral nos arcos. E mesmo após sua suposta morte na batalha contra Kurolo, Hisoka vai a bordo do navio baleia. Beleza, definimos o protagonismo. Agora, como Hisoka se encaixaria nesse contexto? E a resposta disso nos traria de volta todos os marcos importantes de Hisoka na história de Hunter x Hunter, desde o Exame Hunter até o navio baleia. Vimos o Hisoka pela primeira vez no Exame Hunter. Ele foi introduzido como um dos candidatos mais perigosos do exame. Ele elimina concorrentes com facilidade e testa Gon várias vezes, demonstrando interesse no crescimento do garoto como um futuro oponente digno. Sua luta contra o Gon marca o despertar da rivalidade entre eles, e se mostrou extremamente à frente dos demais, já que ajudou Leori e Kurapika a passar no exame por puro capricho. E claro, Hisoka também encontrou interesse no futuro de Leori e Kurapika. No arco da Torre Celestial, Hisoka se torna indiretamente um professor do Gon e Killua. Ele mostra sua habilidade extremamente versátil e letal pela primeira vez, a Bandigan. Saiu vitorioso em sua batalha contra Castro, de forma inteligente, reforçando seu papel de gênio no combate. Batalha essa que serviu de estudo para Gon e Killua, após o Sr. Wing colocar a gravação da luta para treinar a habilidade Gyou de ambos. E antes de Gon e Killua alcançarem o 200º andar da Torre Celestial, Hisoka impede a passagem deles com o Nen para a ala da inscrição para a próxima luta, que alimenta o ódio e a força dos dois, fazendo com que em pouco tempo evoluíssem seu Nen a ponto de sobrepor o Nen de Hisoka na passagem para a inscrição. Hisoka assim se mostrando muito importante para a evolução da trama principal desse arco. Já em Orc New, Hisoka se infiltra na trupe fantasma fingindo lealdade, mas com o único objetivo de lutar contra Kurolo Lucifer. Manipula Kurapika indiretamente, revelando a localização dos membros da trupe quando necessário. Ali, o Hisoka estava fazendo um jogo com eles e apenas se divertindo. Hisoka também descobre que Kurolo estava incapacitado de usar o Nen, o que o frustra profundamente. Mas isso move seu objetivo no arco seguinte, já que ele vai atrás de um exorcista de Nen para curar a incapacidade de Kurolo e finalmente ter sua tão sonhada batalha. Ainda no arco, Hisoka cria alianças temporárias com Kurapika constantemente, isso apenas para atingir seus próprios interesses. No arco seguinte, em Grid Island, Hisoka entra disfarçado no jogo e trabalha junto com Gon e Killua por conveniência. Serve como um aliado ocasional, principalmente em seu papel crucial na batalha final contra Razor, mas sempre com segundas intenções. Hisoka estava ali apenas para encontrar o exorcista de Nen e levá-lo até o Kurolo. Mesmo assim, ele participava de treinamentos e combate, ajudando Gon a crescer como usuário de Nen, demonstrando que, apesar de sádico, ele também é um excelente estrategista e calculista. Do capítulo 351 até o capítulo 357 do mangá, finalmente ocorre a batalha de Hisoka e Kurolo na Heaven's Arena. Essa é a batalha mais complexa e inteligente dos animes. A sua leitura é extremamente difícil, embora muito impactante e brutal. Hisoka, com seu senso de força irreal, acabou sendo confiante demais e deixa oportunidades para Kurolo se preparar para a luta. Kurolo pega emprestadas as habilidades de Shaunark e Cortope e define a morte de Hisoka de maneira brilhante e inteligente. Sua estratégia fez tudo à sua volta estar a seu favor, inclusive a plateia, que praticamente se transformou em bombas zumbis e foram pra cima do Hisoka, deixando Hisoka com alguns pedaços faltando e mandando ele de arrasta logo em seguida. Mas antes de perder sua consciência por completo, Hisoka fez um contrato com seu próprio Nen. Devido à sua atual situação, Hisoka despertou o que chamamos de Nen pós-mortem e fez com que ele reativasse os batimentos do seu coração. Hisoka agora retorna mais poderoso, dominado pelo espírito de vingança, e seu único objetivo
objetivo é acabar com a trupe fantasma. Assim que o Hisoka acorda, preenche suas partes faltantes com sua habilidade textura surpresa e sem aviso qualquer, ataca brutalmente Cortope e Shaunark e manda eles de arrasta. Assim, faz com que a trupe entre em alerta total, já que o Hisoka vira uma ameaça imprevisível, movida à vingança. E sua caçada passa a ser um novo núcleo de tensão dentro do arco seguinte do navio baleia, onde várias tramas colidem para a evolução da trama principal. E vamos aguardar, já que com certeza o Hisoka está envolvido nas mortes de toda a trupe fantasma, assim como cita a previsão de York New. Dá um like se você gostou do conteúdo, isso nos mostra o quanto esse conteúdo vale a pena ser produzido. Se inscreve no canal para nos dar aquela força, até a próxima, falou!